Olá, aqui é o Léo Silva, eu sou professor e psicólogo. Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo algumas reflexões sobre autocuidado. Então, com esse vídeo eu vou te ajudar a entender por que tu, terapeuta, tem alguma dificuldade de tomar algumas medidas para cuidar um pouco da sua saúde, de olhar para aquilo que a gente sabe que a gente precisa ter, que é a nossa saúde, mas que nem sempre fica tão fácil da gente fazer. Vem comigo. Bom, acho que todos vocês já conhecem aquele médico que talvez não se cuide, né? Eu tive um pai médico que não se cuidava nem um pouco, então eu cresci vendo um pai que curava as outras pessoas, mas que não tinha prática nenhuma de saúde. Por exemplo, meu pai não se exercitava, ele fumou até mais tarde, acabou morrendo de câncer, enfim. E acho que vocês terapeutas também conhecem alguns colegas, se vocês são psicólogos ou também outros tipos de terapeuta, que parecem que pregam a ideia ou estão sempre falando em cura e dedicando as suas vidas para cuidar das pessoas, mas que na verdade não têm o mesmo cuidado consigo próprios. Pois é, parece ser um fenômeno comum. Então é sobre isso que eu queria falar hoje, para a gente tentar entender por que nós terapeutas temos essa dificuldade de olharmos um pouquinho para nosso estado de saúde e podemos exercer essa cura que a gente tanto faz no outro para a gente mesmo. Bom, eu queria discutir algumas hipóteses aqui com vocês. A primeira hipótese é a seguinte: nós terapeutas estamos acostumados a olhar para fora. A gente entende muito bem a realidade do outro, nós somos muito bons geralmente a diagnosticar o que está acontecendo ou a investigar quando o nosso cliente vem com algum tipo de queixa, e a gente treina muito o nosso olhar para fora, para entender como a realidade funciona. Tanto que vários de nós terapeutas temos uma ferida muito grande em relação a questões de relacionamento, onde a gente teve que se adaptar na infância para poder sobreviver com os nossos mecanismos neuróticos, digamos assim, a situações onde a gente teve que fazer leitura externa, leitura do meio. E por isso aqui a gente acaba ficando tão bom em fazer a leitura do outro. Sobre isso, inclusive, eu gravei um vídeo sobre o mito de Kiron, que eu vou compartilhar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Então, essa hipótese eu acho bastante interessante porque isso nos coloca sempre fora da realidade e a gente tem uma dificuldade de olhar para dentro, de introspectar e de poder fazer com a gente aquilo que a gente só faz para o outro, né? A gente não consegue fazer com a gente muitas vezes o que a gente só faz com o outro. O terapeuta, ele está acostumado a curar, né? A se colocar à disposição. Existe um tipo de identificação, que a gente na psicologia chama de identificação projetiva, com aquela figura da pessoa que está precisando do cuidado. Então eu arrisco a dizer que nós terapeutas nos identificamos com aquela pessoa de alguma maneira. É quase como: eu entendo a tua ferida porque eu já tive uma parecida, ou eu entendo que isso que tu está vivendo é algo que, né, é bastante sofrível porque eu também tive um sofrimento parecido, ou de alguma forma aquilo também fez parte da minha vida. Então nós conseguimos nos identificar com essa pessoa que a gente está atendendo, isso nos deixa também muito focado e muito centrado nessa pessoa, e isso é socialmente muito aceito. Então a gente tem um reforço social por sermos aquelas pessoas que curam. A gente vai lá, recebe abraços, muitos agradecimentos: obrigado doutor, obrigado por tudo que tu fez, e parece que a gente nesse sentido está cumprindo o nosso papel. Logo, se a gente está cumprindo o nosso papel, a gente não precisa olhar para a gente mesmo e fazer isso conosco, porque parece que isso, a questão da cura já atingiu, né, o nosso nível ali de, né, já saturou, já curamos bastante e eu, ao curar o outro, de certa forma, eu também estou me curando. Isso acaba sendo uma grande ilusão, porque, na verdade, essa saturação, né, dentro dessa hipótese, essa saturação da clínica e de olhar para o outro, acaba deixando de lado uma sombra muito grande que é o cuidado conosco, com nós mesmos. Bom, se a gente pensar que a saúde é biopsicossocial e espiritual, nós temos também muitas dificuldades, devido ao mundo especialista que a gente vive, a entender essas outras dimensões, porque geralmente a nossa especialidade ela abarca uma, duas ou talvez 3 áreas dessas 4 áreas da saúde.
Então a gente tende a deixar também algumas dessas áreas descobertas, né? A gente não consegue enxergar, por exemplo, como é que eu, como médico, vou entender como eu trabalho a minha espiritualidade. Então, às vezes, a gente não consegue entender como trabalhar essas outras áreas da saúde. Então, já que eu já estou fazendo bastante pelo outro, já que meu ato de cura está saturado e isso é reforçado socialmente, eu acabo me deixando de lado. Só que eu quero fazer uma lembrança muito enfática nessa questão da gente olhar para o outro e curar o outro e não nos curarmos. Geralmente, essas pessoas que estão nos procurando, elas vêm com uma demanda. Essa demanda normalmente é um sofrimento e a gente é treinado para trabalhar com esse sofrimento. Só que uma vez que a pessoa está curada, né, ou a gente já eliminou esse sofrimento, o que a gente faz depois? Será que a gente consegue promover saúde? Será que a gente consegue ajudar com que essa pessoa atinja o seu grau de enriquecimento, de valorização, ou seu potencial máximo? Dificilmente a gente vai conseguir ser terapeutas que conseguem ter essa postura de promover saúde, o potencial máximo das pessoas, se a gente não fizer isso conosco, com nós mesmos. Isso significa que tu pode ser um ótimo terapeuta, mas a partir do momento que tu não te cuidar, tu nunca vai ser capaz de estar pleno numa relação terapêutica ao ponto de poder oferecer caminhos de enriquecimento e de valorização pessoal, porque tu não consegue fazer isso contigo. Então não basta só nós termos atitudes ligadas à sobrevivência, porque quando o cliente chega com uma demanda e a gente está tentando eliminar aquela dor, a gente está na vibe da sobrevivência, como eu gosto de dizer. Mas cadê a vibe do enriquecimento, da valorização, do potencial máximo humano? A gente só vai conseguir ser bons terapeutas nesse sentido se a gente começar a olhar para a gente mesmo. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar algumas dicas para nós terapeutas não entrarmos nessa ideia de irmos deixando para depois a nossa saúde, de uma hora eu resolvo, tenho demanda, né, na minha agenda, então vou lotar ela de pacientes e não vou ter tempo para mim. Então, para a gente não entrar nessa demanda louca de estar sempre curando as pessoas, não se autocuidando, quero deixar duas dicas para vocês. A primeira dica é, assim como a gente coloca um horário para os nossos clientes, para os nossos pacientes na nossa agenda, coloca um horário para ti. Quais são os teus turnos onde tu faz a tua prática física, por exemplo, os exercícios, o personal trainer, onde tu vai fazer a tua meditação. Coloca isso na agenda para que isso aconteça. Era muito fácil eu chegar e dizer para vocês, pessoal, eu atendo 40 pessoas e ficar super orgulhoso. Só que hoje eu não tenho orgulho nenhum, não teria orgulho nenhum de dizer que eu atendo 40 pessoas, porque se eu atendo 40 pessoas eu talvez não tenha nenhum tempo para ter minha prática pessoal. Então eu dedico hoje na minha vida turnos para ficar com meu filho, porque isso também é saúde. Eu dedico turnos para fazer práticas físicas, academia, corrida, e dedico turnos também, que são momentos de introspecção, para meditação, para reflexão profunda e que também ajudam na criatividade. E a segunda dica que eu dou para vocês, que talvez seja mais complexa delas, é olhar um pouquinho para dentro e ver o que está fazendo realmente sentido, talvez na acepção mais profunda da palavra, né? Isso que tu está fazendo agora, o que está realmente preenchendo na tua vida? Se a gente conseguir entender o sentido daquilo que a gente está fazendo, provavelmente a quantidade ela vai nos dizer que tem alguma coisa errada. Se a gente conseguir entender que a gente está à disposição para servir, provavelmente a gente vai entender que eu tenho que estar muito bem para servir as pessoas. Não basta eu não me cuidar e estar cuidando do outro. Então é importante que a gente possa olhar para esses elementos mais existenciais, mais profundos da nossa atividade de sermos terapeutas, poder olhar essa atividade de servir através do atendimento como algo sagrado. Assim o teu corpo passa a ser sagrado, assim o espaço da tua agenda passa a ser um espaço que é de muita importância para ti, tanta importância quanto aquela que tu dedica aos teus clientes
e os teus pacientes. Bom, eu quero saber o que tu pensa sobre esse assunto. Eu adoraria ver os teus comentários para a gente continuar essa discussão aqui no canal. E se esse vídeo fez sentido para ti ou para as pessoas que tu conhece, lembra de compartilhar e também de se inscrever no canal, porque toda semana eu estou produzindo conteúdo em relação ao autoconhecimento e também, especialmente para nós terapeutas. Até o próximo vídeo.